Não adianta nada. O que adianta? Como é que você vai praticar conversation? Você só fica bom de conversa conversando. Mas como é que você vai ter gente para conversar se você é chato? Se você é uma pessoa que só pensa na técnica, tá travada nela, né? Fica sempre com a mesma cara. Hello, eu estou feliz. Eu estou triste. Hahaha, eu gosto muito disso. Você está perdendo oportunidades, cara. Porque você está sendo chato. E potencialmente você não é chato. Provavelmente você não é chato em português. Você é uma outra pessoa. Só que você está se travando porque você não se sente digno, você não se sente uma pessoa que merecia se soltar porque, né? Ah, meu inglês não é bom o bastante. Quem sou eu para tentar ser eu mesmo? Quem sou eu para soltar uma piada, talvez? É esse tipo de coisa que acontece na nossa mente muitas vezes. Então, tem gente que passa 5 anos estudando gramática para chegar na hora e falar inglês, parecendo um robô, com a bateria acabando. Oi, tudo bem? Como está você? Ah, eu tô bem, tá você? Nossa, tem um pessoal que você vai conversar, é chato. Não se permite, não se permite ter aquela energia, a alegria espontânea dela mesma por achar que vai parecer idiota. Não, é o contrário, você tá parecendo idiota quando você se trava. Por quê? Porque você não tem nada cobrindo os seus erros. Se não tem uma pessoa bacana, se não tem uma pessoa animada, se não tem uma pessoa com uma boa energia, se não tem uma pessoa com naturalidade, todas essas coisas elas começam a, a criar um manto em cima dos seus erros e os torna os erros não imperceptíveis, mas torna os erros aturáveis. Entende? Aturável. Porque se você não tem nada disso, o que fica mais evidente? Você só está falando um monte de palavras que você vai errar, não adianta você achar que não vai errar. Você vai errar. Não importa quanto tempo de inglês você tem, você em algum momento vai errar. Eu vejo alunos errando, avançado, eu vejo professores errando. É que vocês não têm a prática, mas eu percebo até nativos errando. Não é que as pessoas não erram, é que você não percebe, só isso. Você é uma pessoa que não tem experiência bastante para perceber essas coisas. Entendeu? Mas no final das contas, todo mundo é. Todo mundo erra! Todo mundo erra! Mano, vai errar. Vai errar. Não adianta achar que não. E se toda vez que você errar, você ficar se martirizando, ah, meu Deus, eu estudei isso. Cara, você vai passar uma vibe ruim na conversa, as pessoas não vão querer mais conversar com você e você vai perder oportunidades de ganhar a carga horária que você precisa. Seja você mesmo, assim, é difícil você ser você mesmo no inglês, porque quando você fala inglês, você começa a criar um alter ego, vamos dizer assim. Sim, isso é verdade. Principalmente quem está no começo. Parece que é uma outra pessoa. Mas isso não deveria ser um impeditivo, isso não deveria ser um motivo de vergonha. Deveria ser um baita de um atalho. Porque no teatro, por exemplo, você tem a oportunidade, através de um ator, de expressar coisas que você não poderia expressar. De botar pra fora muita coisa. Por quê? Porque não sou eu, é a personagem. Uma das coisas que podem ajudar você a aceitar esse personagem novo em inglês é você adotar um nome em inglês. Isso ajuda você a criar essa defesa de que não é o João que está falando, é o John. Isso pode ajudar você a superar essa sensação de que, ah, não, eu vou soar idiota se eu for espontâneo. Não, você está soando idiota nesse momento por não ser espontâneo. Todos os seus erros estão muito fáceis de serem julgados nesse momento, porque não tem nada cobrindo, nada de bom cobrindo, percebe? Então, a única coisa que tem pra gente, que sobra pra pessoa que tá te ouvindo, é perceber todos os seus erros. Né? Agora, se você é legal, se você traz uma vibe boa, se você vai tentando se soltar, deixar natural mesmo que erros aconteçam, né? Porque a gente se trava para não cometer erros, mas quanto mais a gente se trava para cometer erros, na verdade mais erros a gente comete. Mas quanto mais você se permite errar e se deixa naturalmente falar, e no decorrer da conversa, se precisar, vai se corrigindo,
a pessoa ela, você vai cometer erros, mas a pessoa não vai ter aquela vontade de te julgar. Até porque, quem é que quer julgar aquela pessoa com aquela vibe legal, com aquela atitude boa com você, com aquela boa vontade? As pessoas não querem julgar alguém assim. As pessoas querem julgar alguém que não tem personalidade. Com certeza, porque se você não mostra personalidade, você mostra que você é inferior na cabeça delas. Não que é verdade, mas na cabeça delas é isso que começa a acontecer. Você é visto como uma pessoa que robô, né? O que que um robô? Um robô não é mais importante que uma pessoa. Começa a virar uma não pessoa por não ter personalidade na sua voz, no seu jeito de falar, na sua gesticulação, né? Então vamos destravar o magnetismo na comunicação. Transformar isso em presença para que as pessoas elas queiram te ouvir, mesmo que você esteja errando, não tem problema nenhum, tá? Vamos pro bloco 2 aqui, ó. Eu preciso estar perfeito para falar. A fluência ela não vem de você não errar uma preposição. O erro é você ficar bitolado no próprio umbigo e não focar na outra pessoa que está conversando com você. O que é comunicação, gente? O que é comunicar? Você está fazendo inglês para quê? Você está fazendo inglês para se conectar com uma outra pessoa. Tá. Só que é assim, no momento da conversa, que é o momento de você tentar se conectar com outra pessoa, você está preocupado com gramática e com vocabulário como se estivesse fazendo um exercício sozinho. E a outra pessoa fica ali, de decoração. É isso que, quando você começa a lidar com a conversa dessa maneira, de que é um exercício, como se fosse um preencha as lacunas, encontre o erro, cara, não é conversa. Você não está se conectando. Você não está praticando de verdade a conversação. Você também tem que praticar a conversação de forma fluida, não de forma analítica o tempo todo. Tem esses lados. Na hora de fazer apostila, exercício, você tem que entrar no modo analítico, realmente. Na conversa, você tem que entrar no modo influenciador da sua personalidade. É aquela pessoa que vai fazer o que for preciso para ser entendida e para entender, não para ser gramaticalmente perfeita. É diferente. Ah, mas como é que vão me entender se eu falar errado? Meu amigo, se eu falar eu, ônibus, querer, paulista, eu acho que você entendeu. Tá bem de índio, mas deu pra você entender. Mas, teacher, se eu falar errado, vou internalizar errado? Não. Quanto mais você usar o vocabulário que está na ponta da sua língua, mais você vai automatizar esse vocabulário. Seu cérebro está querendo se livrar dele logo. Cara, tá aqui na ponta da língua. Só que você precisa usar bastante para ir na memória de longo prazo e abrir espaço para vocabulário novo. Você não sente? Principalmente o pessoal que adora Duolingo. Duolingo é bom, mas não adianta se você não estiver botando em prática. Você não sente assim, Duolingo ou apostila, você já está lá na 10ª matéria do básico, vamos dizer assim. Você não sente já que, cara, parece que você está jogando vocabulário e matéria num quartinho da bagunça? Tá tudo abarrotado assim. Você não sabe onde encontrar o que, você não sabe o que é o que mais. Você não tem essa sensação de estar empapuçado, de que parece que não entra mais? Parece que você aprende, mas esquece. Você não tem essa sensação? Por quê? Porque você está querendo consumir demais e você não está botando para fora o suficiente. Quando você bota para fora aquilo que já está na ponta da língua, você está fazendo certo. Você está jogando as coisas que já estão mais fáceis para o cérebro digerir para memória de longo prazo, abrindo espaço para as mais novas que você está aprendendo. Então você tem que, gastar inglês. Gasta. Não só falar, mas ouvir. O ouvir e o falar, eles ambos ajudam você a memorizar as coisas. A memorizar o que você aprende, a memorizar o que você memorizou de vocabulário, gramática, sabe? Então a troca do conversation, ela é muito boa. Tem outras maneiras também, ler, ouvir música, mas a troca do conversation ela é muito valiosa porque ela é o momento onde se mais tem essa entrega de resultado na hora de você jogar as coisas para memória de longo prazo.
um vídeo, uma live, uma próxima live eu explico melhor como é que isso acontece. Agora, paranoia gramatical é desculpa de quem tem medo de ser visto. É aquela velha desculpa do perfeccionismo. O perfeccionismo é um eufemismo, é uma palavra bonita para aqueles que têm medo de dar cara a tapa. Perfeccionismo gramatical é isso. É aquela pessoa que tem medo de dar. Ai, mas professor, não é bem assim. É, eu já passei isso. Tenho mais de uma década de experiência, eu já vi várias vezes isso. Praticamente é a mesma coisa sempre. É uma desculpa que a pessoa dá para não entrar em conversação. Porque ela tem receio de conversar e parecer boba. E isso principalmente para o pessoal que é extrovertido. O pessoal acha que os tímidos, na verdade, os extrovertidos têm mais problemas com isso. Porque quando eles falam inglês, eles não têm toda aquela eloquência, aquela capacidade comunicativa que eles têm em português. E se sentem idiotas, se sentem fora da personalidade deles, se sentem totalmente na zona de desconforto delas. Por quê? Porque aquilo é o lado mais forte delas, de repente se tornou mais fraco. Elas se sentem mal, os extrovertidos, tá? Então tome cuidado, é só uma ilusão. Você tem que fazer certas técnicas, que nem aquela técnica que eu falei, adote um nome em inglês para você, tudo que você falar tá em nome, né, daquela persona, não é você. Isso vai ajudar o cérebro a separar as coisas e assim por diante. Então, se você se esconde atrás do medo de errar, o present perfect, preposições, até soletração, você está simplesmente se sabotando. Por quê? Porque você tem que falar por muito tempo e por muitas horas errado. Você tem que falar de forma errada. Não tem como você pular essa etapa. Não tem como. É impossível você ficar bom numa arte, que nem a língua é uma arte, sem errar. Não tem como. E em uma outra live também eu gostaria até de fazer qual a importância do erro. O erro, pessoal, na educação é a coisa mais importante que tem que acontecer, não é o acerto. O acerto, ele não é tão valioso quanto o erro, ele é extremamente valioso. E é uma pena que o brasileiro não tenha esse conhecimento, porque o europeu, o americano, o asiático principalmente, ele sabe da importância de se errar muito. Tem até eu não lembro acho que Warren Buffett, é um desses bilionários, mas Warren Buffett é mais das ações, né? É um cara que monta empresas. Ele falou assim: erre muito e erre rápido, porque é através dos erros que vão começar a vir os acertos. É como se fosse uma desintoxicação. De tanto você falar errado, você vai começar a se desintoxicar daquele erro e o acerto vai começar a aparecer cada vez mais. Não é assim, pessoal? Quem aqui já teve a oportunidade de aprender alguma coisa, uma arte marcial, tocar violão, dançar, qualquer coisa assim do tipo, que você errou, acertei. Opa, acertei alguma aqui. Errou, acertei. Opa, peraí, tô acertando um pouco mais. É como se fosse isso, é uma desintoxicação. Quanto mais você erra, mais você está próximo do acerto. É uma questão de estatística. Entendeu? Não adianta ser perfeccionista. Se você não errar, você não vai chegar lá. Você tem que errar muito para chegar lá. Outro dia eu falo melhor sobre erro. É, tem uma analogia legal aqui. É igual a namoro. Ninguém se apaixona por quem fala tudo perfeitamente, mas parece uma estátua. As pessoas se apaixonam, se seduzem pelo olho no olho, pelo ritmo e pela verdade. No inglês, o carisma compensa o erro. A perfeição afasta.